Hoje, a resenha e resumo do livro de hoje vai ser do romance Júlia. O nome do romance é O Fantasma de Amsterdã. Esse livro ele foi publicado em 1983. Ele faz parte da coleção Júlia e o número dele é 212. A autora dele se chama Karen van der Zee. Não sei se é assim que se pronuncia. Karen van der Zee. E é o primeiro romance que eu leio dessa autora, né? Eu já li outros romances de Júlia antes e eu achei esse aqui um pouco diferente dos que eu tô acostumada. Essa daqui é a capa. Esse livro aqui, ele é realmente original, do ano de 83, ou seja, esse livro é mais velho que eu, gente. Ele tem as páginas bem amareladinhas e tem algumas até que tá com um pouquinho comida assim por traça. Aí aqui atrás tá, né, que eles são livros da editora Abril, né, na publicação. E agora eu vou ler para vocês a sinopse que vem no livro. Andréia parou em frente ao apartamento no sótão de um edifício antigo de Amsterdã. Já ia abrir a porta quando percebeu que ela estava aberta. Um frio percorreu sua espinha. Quem poderia ser? Silvia, a amiga com quem dividia o quarto, tinha viajado. Quem teria conseguido a chave? Entrou e não viu ninguém, mas de repente um homem altivo e moreno apareceu atrás dela. Foi a primeira vez que viu Lex Vermeer. A partir daquele momento, ele se tornou uma figura sempre presente. Ia embora no inverno e reaparecia quando chegava o verão. Fazia amor com Andréia, mas jamais prometia nada. Que segredo se esconderia por trás daqueles olhos negros e sombrios daquele estranho? Então, para a gente conseguir entender um pouco da história, a gente precisa entender um pouquinho dos personagens. Eu vou dar uma resumida nos personagens para vocês. Gente, desculpa o barulho de carro, mas onde eu moro é uma avenida muito movimentada e por mais que eu esteja gravando esse resumo tarde da noite, é final de semana, então de vez em quando alguns carros aceleram assim, ou então barulho de moto, enfim. Essa parte é muito chata, eu peço que vocês compreendam, né? Tenham paciência comigo. O livro tem alguns personagens que são considerados personagens principais, né? A protagonista mesmo da história se chama Andréia e ela forma par, né, com o Lex, que na verdade o nome dele é Alexandre, mas todo mundo chama ele de Lex. Tem a Silvia, que é a amiga dela, a melhor amiga dela, que ela conheceu no trabalho e aí elas resolveram dividir um apartamento em Amsterdã. Tem a Marta, que é a filha do Lex, tem a Anja, que é a ex-mulher do Lex, tem o Bart, que é o ex-marido da Andréia. Então eu tô falando assim pra vocês terem noção um pouco dos personagens, quem eles são. E tem o Peter. O Peter, ele é amigo da Andréia. Gente, a Andréia, ela é uma mulher assim que ela é muito séria, ela é muito focada no trabalho, ela é uma pessoa assim mais na dela. A personalidade dela é mais introspectiva, então ela não é o tipo de pessoa que fica indo a festas, que gosta de balada, que gosta de resenha pós-trabalho, nada disso. A vida dela é basicamente trabalhar e voltar para casa. A cor dela preferida é verde, então quando você entra no apartamento e principalmente no quarto dela, na cozinha, você vê que vários utensílios, pano de prato, toalha, sofá, tudo dela é verde, então assim, é uma marca registrada dela, tem muitas coisas verdes. Ela é uma moça que ela é viúva. Ela, na adolescência, quando ela tinha 14 anos, ela se apaixonou pelo vizinho dela, que se chama Bart. E aí, ela, dos 14 anos aos 18 anos, ela era super apaixonada por ele, mas eles não tinham um relacionamento, assim, firme, até porque ele era um rapaz mais velho que ela. Se eu não me engano, ele era 4, 5 anos mais velho que ela, então era uma situação complicada, né? Porque ela era uma menininha de 14 para 15 anos, e ele já estava já entrando pro exército na época. Então, naquela época, por mais que eles se amassem, eles não tinham um relacionamento, era mais uma coisa de flerte. E aí, quando a Andréia fez 18 anos, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o Bart pedir ela em casamento.
E ela prontamente aceitou, porque ela era apaixonada por ele. E assim, o Bart, ele foi o primeiro amor dela e o primeiro dela em tudo, assim, o primeiro beijo dela foi com ele, a primeira vez dela foi com ele, eles se casaram, a família dela também é cristã, então deu a entender que ela se casou virgem na igreja, tudo mais, teve todas aquelas coisas. E assim, ele por ser mais velho que ela, quando ele pediu ela em casamento, ele já tinha assim uma vida mais estruturada, ele já tinha servido o exército, mas ele não estava mais no exército. Ele entrou para o corpo de bombeiros e ele virou bombeiro. Sendo que, infelizmente, o casamento perfeito dela, de conto de fadas, durou bem pouco tempo. Eles só ficaram 3 anos casados, porque, infelizmente, ele acabou morrendo em um incêndio, né? Como eu disse, ele é bombeiro, ele acabou morrendo no incêndio de um prédio. E aí, depois disso, ela se fechou pra tudo. Ela já era uma pessoa mais retraída, a felicidade dela era o marido dela, e depois que o marido dela morreu, ela não se sentiu confortável para voltar para casa dos pais, mas ela também não se sentia confortável de ficar morando na casa que era deles, então ela acabou alugando um apartamento pequeno em Amsterdã. Ela fez essa amizade com a Silvia, e aí a Silvia estava precisando também de um lugar para morar, e a Silvia acabou morando com ela. Bom, gente, da Silvia a gente não sabe muito, porque o livro não foca nela. Na verdade, não fala nem muito da troca delas em si, porque sempre que eles falam da personagem Silvia, é sempre assim muito por cima, sabe? É sempre alguém comentando dela. Ela só aparece, sei lá, umas duas, aparece de verdade, assim, de interagir, né, com a Andrea no livro, umas 2 vezes. Que é uma das vezes que ela volta de viagem, e a outra vez que ela volta de uma outra viagem dizendo que conheceu o amor da vida dela e que não vai morar mais com a Andrea, mas isso é bem pra frente no livro. Bom, como é que o livro começa? Como eu já tinha lido a sinopse pra vocês, vocês viram que a Andrea tá chegando de um dia de normal de trabalho dela, e ela toma um susto porque a porta do apartamento tá aberta, então ela fica com muito medo de terem invadido, de terem roubado e tal. E aí ela percebe que todas as coisas estão no lugar, mas o que chama a atenção dela é que ela vai na cozinha e o fogão tá ligado. Tinha frigideira assim no fogão ligado com um pedaço de carne, e o pedaço de carne já tava tostado, sabe? Já tinha fritado, como se alguém tivesse invadido a casa dela e fosse, assim, fazer um lanche, né? O que é muito estranho, porque ninguém invade a casa da outra pessoa pra, sei lá, cozinhar. E como eu contei pra vocês, ela tem esse trauma, né, de fogo e tal, porque o marido dela era bombeiro e morreu, gente, num apartamento e tal, num prédio que tava pegando fogo. Então, ela quando foi pra parte da cozinha e sentiu aquele cheiro de queimado e viu aquela fumaça, ela ficou muito desesperada. E aí ela foi, apagou, e em seguida foi ela botar o pé em casa e apagar o fogo, né, do fogão que estava aceso. Um homem apareceu atrás dela e ela ficou com muito medo de acontecer alguma coisa ruim com ela. Porém, esse homem era o Alexandre. Aí você pergunta, nossa, mas quem é Alexandre? Alexandre é mais conhecido como Lex, que é primo da Silvia. Se lembra que ela estava dividindo um apartamento com uma amiga? Então, a Silvia tem um primo de sangue mesmo, chamado Alexandre, que é conhecido como Lex, que tá morando na Bolívia, porém ele teve uma reunião de trabalho que ele precisou ir em Amsterdã. E aí a prima dele falou que ele poderia ficar lá no apartamento, sendo que ela não estaria presente porque ela estaria fazendo uma viagem a trabalho. Ela chegou a escrever uma carta para Andrea avisando que o primo dela estaria lá de estadia por cerca de uma semana, sendo que essa carta acabou não chegando a tempo para Andrea. Então, assim, a Andrea conheceu o Lex no susto e uns 2 dias depois ela conseguiu ter contato com essa carta da prima dela explicando, e aí ela viu que tudo que o Lex contou para ela era verdade. Ela perguntou quem era ele, porque ele tinha invadido a casa dela e tal, e ela falou que não invadiu, que ele tinha a chave, e ele mostrou a chave no chaveiro. Ele falou que era primo da Silvia, que a Silvia tinha permitido ele ficar lá uma semana, que ele estava lá por razões de trabalho, de reunião de trabalho e tal, e que ele estava morando na Bolívia.
A Andréia, nos primeiros 2 dias, ela ficou muito, muito, muito paranoica, porque ela não estava mais acostumada a ter um homem em casa. Então, qualquer coisa que ele fazia, qualquer barulho que ele fazia, ou a toalha no banheiro, que ele não estendia direito, ou qualquer coisa assim, super incomodava ela, sabe? Ela meio que ficava com implicância com ele, com qualquer coisa, mesmo ele não estando fazendo nada para afetar ela. Inclusive, ele tentava ficar o mais quieto possível. E exatamente por isso ela começou a ficar curiosa sobre a vida dele. E na carta, né, que a prima tinha deixado, que a Silvia tinha deixado para Andréia, contando, né, que o Lex era primo dela, tudo mais, e que ele estaria lá por causa do trabalho, a Silvia conta para ela que assim, que não é para estranhar o fato dele não ser uma pessoa muito sociável, que ele é mais calado na dele. E que ele ficou mais assim ainda depois que ele ficou viúvo, que a esposa dele morreu, mas não contou o motivo da esposa dele ter morrido nem nada. E aí a Andréia fica super curiosa, que ela pensa assim, nossa, eu sou jovem, sou viúva, ele também é jovem, é viúvo, como será que ele perdeu a esposa dele? E aí ela começa a ficar mais sociável com ele, sabe? Ver que ele era realmente uma pessoa boa, que ele estava passando por uma fase difícil, tanto quanto ela. E aí isso acabou fazendo com que eles se aproximassem. Ela começou a oferecer café para ele. Antes, né, ele estava saindo quando ele queria fazer alguma refeição para ela não reclamar que estava sujando, que estava usando o fogão, como ela reclamou no primeiro dia, né? Que ela chegou e deu de cara com ele. Ele estava saindo para comprar comida fora, almoçar fora, jantar fora. E aí ela passou a fazer comida a mais, café a mais, tudo a mais, e oferecer pra ele, sabe? Ele batia na porta do quarto, que era da Silvia. O apartamento é muito pequenininho e tem 2 quartos, mas assim, os 2 quartos são um cubículo, sabe? Mal dá a cama, assim, um armário, assim, pra roupa. E aí a Andréia continuou dormindo no quarto dela normal e o Lex tava dormindo no quarto da Silvia. E assim, ela ficava muito curiosa, porque o tempo que ele não tava na rua, que ela não sabia o que ele tava fazendo na rua, ele ficava em casa, mas ele ficava em casa só lendo livro, sabe? Ele era um homem muito silencioso. Mesmo quando ela puxava assunto, ele não conversava tanto. Então, assim, demora realmente o enredo a enganchar, assim, deles começarem a ter mais contato. E ela na curiosidade de saber tudo da vida dele, né? Ela começou a reparar o quanto ele era bonito, o quanto ele era charmoso, o quanto ele era educado. Então ela começou a ter um crush nele. E ele sempre tratando ela assim com muito respeito, sem ficar dando em cima dela, nem nada. Eles começaram a assistir programas de televisão juntos, começaram a sair juntos, assim, para ir em lojinhas, para ir no supermercado para comprar coisa para casa, fazer essas coisas assim mais normais. E com isso a amizade deles foram evoluindo ao ponto de uma noite ele convidar ela para jantar, eles tomarem vinho conversando e eles acabarem assim tendo o primeiro beijo deles. Mas o primeiro beijo deles foi super simples e depois disso demorou mais dias para ter outro beijo de novo, sendo que ficou naquela coisa assim, eles não começaram a namorar nem nada. Ela ficou com ele, mas sem saber quase nada da vida dele. Passou os 7 dias, ele precisava ir embora de novo para Bolívia. E aí, quando ele ia embora, né, ela ficou muito triste, porque ela se acostumou, sabe, com a presença dele, ela ia sentir muita falta dele e tal. Ele também começou a gostar muito dela. E aí ela falou pra ele, né, que caso ele precisasse, ele poderia ficar lá de novo e tal. Eles se despediram. Aí eles trocaram um beijo, mas ela achou que nunca mais veria ele. Nisso ele foi embora. Passada só uma semana, ele foi embora. Ela ficou muito triste, ficou com saudade dele, ficou super depressiva, né? E aí a amiga dela voltou de viagem. A Silvia perguntou como é que foi a estadia do primo dela lá e tal. Aí a Andréia falou que gostou dele, que a princípio achou estranho ter um homem dentro de casa de novo, mas que ele era super educado e tal. Aí a Silvia contou, né, que o primo era casado, que era super apaixonado pela esposa dele, que a esposa dele se chama Anja, que ela faleceu. E aí ela conta, a prima conta, né, pra Andréia que ela faleceu de uma forma trágica, que foi num acidente, que ela caiu de uma altura muito grande. Ela não deu nem tempo de ser socorrida porque ela caiu de uma altura grande, então ela meio que morreu quase que imediatamente, sabe? E que eles tinham uma filha
E a filha do Lex se chama Marta. E assim, a menininha é praticamente cópia da mãe, sabe? O Lex sempre foi um homem mais na dele, sabe? De ter uma personalidade assim mais na dele e tal, mais discreta, enquanto a esposa dele que faleceu, ela assim parecia tipo um raio de luz, sabe? Porque pensa numa mulher animada, extrovertida, que gostava de festa, que gostava de falar com todo mundo. Então assim, ela era total oposto do marido e fazia o marido socializar mais, sabe? Tanto que quando ele teve essa proposta de trabalho de morar na Bolívia, ela aceitou praticamente na hora, sabe? Morar com o marido e levar a filha deles pra lá. E aí, depois que ele ficou viúvo, ele deixou a filha dele morando com a irmã dele e com o cunhado, porque ele não tinha mais tempo de ficar olhando a filha dele. E aí ele passou a ser um homem muito mais recluso, sabe? Muito mais triste, assim. Pela descrição de aparência assim do Lex, você vê que ele é um homem alto, que tem cabelos e olhos negros, que ele tem olheiras assim profundas. Ele é um homem que tem o maxilar marcado. Ele parece ser um homem assim bonito, mas ao mesmo tempo com aparência assim de pessoa triste, sabe? E ele é mais calado, ele é mais misterioso. Então isso acabou atiçando bastante a curiosidade da Andrea. Meses depois, cerca de 5, 6 meses depois, a Silvia precisou viajar de novo e adivinha quem chega lá simplesmente sem avisar nada, sem falar nada. Sim, o Lex, ele volta e dessa vez que ele voltou, ele e a Andrea já tinham intimidades, então assim, quando ele chegou e ela viu que era ele, ela já foi, já correu, abraçou ele, eles acabaram se beijando, ele levou um presente pra ela, ele comprou um sapinho pra ela desses de porcelana, porque ele sabe que ela adora verde e ele achou que um sapo iria combinar com a decoração, né, do apartamento e tal, e meio que fazer aquela alusão que, tipo assim, que ele não era um príncipe encantado, que ele era um sapo na vida dela, sabe? Basicamente foi isso meio que eu entendi. Eles até falam, assim, brincando sobre isso, sobre ele dar um sapo pra ela e ser um sapo dela. E eles riem e tal. O entrosamento deles, assim, aumentou muito, tanto que eles começam a ter umas conversas, assim, muito mais íntimas do que eles tinham antes. Ela começa a contar muito do Bart, de como era a vida dela de casada, de quando ele morreu, de quando eles se conheceram e tal. E assim, gente, ela não fazia isso só porque se sentia à vontade de falar com ele. Ela fazia isso também porque ela queria saber mais da vida dele. Então ela pensava, nossa, se eu falar mais do meu marido que morreu, ele vai falar mais da esposa e eu vou entender mais sobre a personalidade deles e como era o casamento deles e tal. Aí ela pergunta como é que era a ex-esposa dele. Ele fala que ela era branca, ruiva, cabelo cacheado, olhos verdes, que ela tinha uma aparência meio exótica, que ela era uma pessoa assim muito extrovertida, muito brincalhona, que era assim muito oposto deles dois. Quando eu falo oposto deles dois, é o oposto tanto da personalidade do Lex quanto da personalidade da Andrea. Ele acaba falando o quanto a esposa dele era importante pra ele, o quanto ele sentia falta dela, o quanto ele se sentia mal por não estar podendo dar atenção pra filha dele, né, pra Marta, porque ele sentia falta dela o tempo todo, que ela teve a apresentação do Dia dos Pais e que ele não pôde estar presente, que aquilo acabou com ele, que a irmã dele foi na apresentação da sobrinha, né, do Dia dos Pais e conseguiu gravar. Naquele tempo não tinha celular com câmera igual a gente tem hoje. Naquele tempo as pessoas usavam ou câmera para tirar foto, que depois tinham que revelar, ou então eles tinham já filmadora que filmava em fita cassete, sabe? Então ele conseguiu uma fita cassete da apresentação da filha dele, e aí ele chegou a mostrar pra Andrea, e a Andrea viu como era a menina, né, a Marta, e a Marta é muito parecida, assim, pela descrição da mãe, é muito parecida com a mãe, mas tem um jeito assim mais parecido com o pai, sabe? E aí ele ficou super emocionado porque ela fala super bem, tem a ver a apresentação dela, né, na escola, e ela falou super bem do pai, do quanto tem orgulho dele, que ele tem uma profissão muito legal, pena que eles não ficam juntos, mas que ela ama muito ele e tudo mais. E o quanto isso mexeu com ele. Ele chega a falar com a Andrea que um dia
ele espera construir uma família de novo, ou seja, ter uma esposa de novo, alguém que possa ajudar ele no cuidado, né, com a filha dele e tudo mais. Sendo que, assim, em momento nenhum ele propõe um relacionamento a Andrea. E tudo que a Andrea mais quer é ouvir um eu te amo, um pedido de namoro, um pedido de noivado, de casamento, alguma coisa assim, e isso não acontece. Mesmo eles estando mais entrosados, mesmo eles conversando sobre tudo. Nessa segunda vez que ele vai pra casa dela, eles acabam fazendo amor e tal, que é uma coisa que não tinha ocorrido antes. Sendo que como ela tá viúva e tal, ela não toma assim, não toma anticoncepcional, não toma nada, e ele também não tinha preservativo. Então, eles fizeram amor uma única vez e ficou naquela coisa de, nossa, será que ela ficou grávida? Será que ela não ficou? E detalhe, ele fala pra ela dessa segunda vez que ele viaja pra lá, que ele vai voltar e vai tentar voltar pra ficar mais tempo, que talvez um dia consiga apresentar a filha dele pra ela, tudo mais. Sendo que isso fica muito na promessa. Por que eu digo que fica muito na promessa? Porque ele vai embora pela segunda vez. Dessa vez eles tendo um nível de intimidade muito maior. E ele demora muito, gente, a voltar. Entendeu? Ele falou que ele voltaria e em cerca de, sei lá, de 4, 5 meses, ele estaria voltando lá pra ver ela. E passa, assim, quase um período de uma gestação. Se eu não me engano, acho que passam 7 ou 8 meses deles, assim, sem contato nenhum dela, sem saber da vida dele. E quando ela sabe algum comentário da vida dele, é a Silvia que faz, falando que ele comentou pra família, que tá começando a querer se abrir pro amor de novo, a querer se casar de novo e tal. Mas em momento nenhum ele falou pra família dele sobre a Andrea, e nem com a Silvia, né, que é prima dele e que é amiga da Andrea, ele falou da Andrea pra ela. Então, quando a Silvia fala isso pra Andrea, é um balde de água fria gigante, que ela pensa assim, nossa, ele tá querendo casar, ele tá querendo construir uma família, e não falou de mim pra família dele, não contou o que rolou entre a gente nem pra prima dele, então ele realmente não quer nada comigo. E ele sumiu, né? Passa esse tempo todo, quando ele volta, como eu disse, muito tempo depois, gente, tipo assim, 8 meses depois, que é quase um ano, né, quase o período de gestação, a Silvia fica muito feliz, mas ao mesmo tempo fica muito triste. E ela comenta com ele que ficou muito chateado porque nesse período afastado, que ele poderia ter tentado ligar para ela, que ele poderia ter escrito uma carta, ter entrado em contato, e ele não entrou em contato em momento nenhum, que ela nem esperava mais ver ele, até porque ele falou que ia demorar um tempo para voltar. E ele demorou muito mais que isso, e ele falou que ele não conseguiu porque ele estava vendo algumas coisas do trabalho dele, que ele estava muito focado nisso, que ele estava vendo como que ele ia fazer para tentar pegar a guarda, né, da filha de novo. Porque assim, ele deixou com a irmã dele, mas ele não passou a documentação toda, assim, dando a guarda definitiva da filha dele para a irmã dele. Mas quem já estava cuidando há um bom tempo da filha dele era a irmã dele, sabe? E ele não queria tirar a menina de um lugar seguro, ele só queria levar a menina para casa dele para ficar com ele, se a menina realmente tivesse alguém para olhar ela. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Ao que, assim, dá pra ver que o Lex é um homem sério. Ele tem um cuidado muito grande, assim, com a Andrea, sabe? Nos passeios, a forma como ele ajuda ela a fazer jantar, a forma como ele arruma a mesa no café da manhã. Dá pra ver que ele é um homem sério, dá pra ver que ele é um homem que gosta de compromisso. Sendo que ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, que faria uma mulher, assim, se apaixonar por pensar que, nossa, esse homem tá sendo super cuidadoso comigo, também é uma red flag, porque assim, ele em momento nenhum ele pede ela em compromisso, ele assume ela pras pessoas, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles estão vivendo esse romance super intenso e super íntimo, né? Porque já é na casa dela, então eles vivem como se fossem casados. Toda vez que ele vai pra casa dela, ninguém tá sabendo. Então, assim, dá uma sensação de insegurança muito grande. E o livro, ele é todo escrito pela perspectiva da Andrea, né? Porque é a Andrea que tá narrando, a Andrea que tá contando o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo, como as coisas estão acontecendo. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza é que a Andrea realmente está apaixonada pelo Lex. Mas será mesmo que o Lex realmente ama a Andrea? Porque algumas vezes, assim, do livro, me dá a impressão que ele gosta da companhia dela, mas que não é amor, sabe?
Por sinal, essa terceira vez que ele volta, e volta do nada, sem avisar, depois de muito tempo, ela até fala pra ele que ela tá se sentindo mal, que ela tá se sentindo triste, usada, porque parece que ele não tá dando tanta importância dela na vida dele como ela dá dele na vida dela, sabe? Então, assim, é muito chata, ela fica um pouco agressiva, ele continua tratando ela como... Detalhe, que ele volta dessa viagem, ele em momento nenhum pede desculpa pra ela por ter ficado tanto tempo afastado, ele só avisa que não deu pra vir antes, porque ele tava focado no trabalho, em tentar ir ver a filha dele, que por isso que ele não foi ver ela. Ele comenta que realmente o que a Silvia comentou com ele, que a família dele estava comentando, dele tá mais aberto a viver um novo amor, a conhecer pessoas, a querer ter um casamento. Ele fala que realmente é verdade, que ele tá mesmo pensando nisso, mas ele fala pra ela que não comentou com a família dele sobre ela, porque não sabia se era recíproco, sabe? Se ela realmente queria isso, até porque ela também era viúva e ela não era viúva há muito tempo. Os dois perderam seus pares, assim, há pouco tempo no livro. Dá a entender que passou só meses, ou então cerca de, talvez, sei lá, um ano. Então, assim, os dois são viúvos há muito recente. Tanto que eles foram as primeiras pessoas com quem eles ficaram, sabe? Ela não tinha ficado com nenhum outro homem, além do Bart. E o Lex, depois que a esposa dele, a Anja, morreu, ele também não ficou com ninguém. A Andrea foi a primeira mulher com quem ele ficou. Então tava uma situação assim muito confusa, que eles não sabiam se eles estavam ficando com... se eles estavam juntos realmente por se gostarem ou por carência. Me dá muito essa sensação. E chega uma parte do livro que vai me dando agonia, porque a Andrea começa a ficar muito paranoica, sabe? De estar sendo usada, e será que ele realmente gosta dela? Será que ele tá só usando ela? E ela joga isso na cara dele, ela até comenta com ele, fala assim, nossa, a última vez que você veio, a gente fez amor, então eu poderia ter ficado grávida. O que teria acontecido se eu tivesse ficado grávida e você sumido desse jeito? Aí ele fala que se ela tivesse ficado grávida, que ele iria assumir a criança, que ela não cuidaria dessa criança sozinha, que provavelmente eles se casariam. Aí ela pergunta pra ele, tá, mas a gente ia se casar e você ia me levar pra morar na Bolívia junto com você? E aí ele fala que não. Assim, dá um corte nela muito seco, assim, fala que não. E aí, nesse momento, ela fica confusa. Ela pensa assim, nossa, como assim a gente se casaria? Você cuidaria de um filho nosso, mas eu não moraria com você? E aí ele explica que não é isso. É porque o lugar... ele não gostaria de levar ela para o lugar que ele viveu com a ex-esposa dele e que ela teve aquela morte trágica. Aí a Andrea faz um drama, eles acabam brigando. Aí no meio dessa briga eles se beijam, aí eles tentam fazer amor e não acontece nada. O Lex não consegue ficar animado o suficiente, se é que vocês me entendem. Creio que sim. E aí a Andrea fica mais paranoica ainda, porque ela pensa assim, caramba, ele não me levaria pra morar com ele, mesmo a gente tendo um relacionamento, um compromisso, um relacionamento sério, mesmo que tivesse uma criança envolvida, e agora ele me rejeitou. E aí ele fala que não rejeitou ela, só que ele tava muito cansado da viagem, eles tinham acabado de ter uma briga, então não tinha clima pra isso. Depois disso, no outro dia, eles vão jantar e aí eles bebem vinho, rola um clima assim mais quente entre os dois. Mas aí, de novo, não acontece, eles não fazem amor porque ela tava bêbada e ele quis respeitar ela, sabe? E de novo ela fica naquela paranoia de, nossa, um dia ele não funciona e outro dia ele não me quer, como assim? E ele explica pra ela que não quis fazer nada porque ela tava evidentemente bêbada e que eles mal começaram a se beijar e ir pra cama e ela dormiu, sabe? E ele quis respeitar ela. E aí, de novo, outra briga. E aí ele explica que, na verdade, ele é apaixonado por ela, sendo que ele não quis se declarar antes, porque ele achou que não estava pronto para se declarar. Ele também não tinha certeza sobre os sentimentos dela por ele. E ele não queria fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Que se fosse pra eles terem um relacionamento, que fosse ter um relacionamento sério, mas com tudo acontecendo no tempo certo e tudo mais. Depois disso, eles ficam juntos, eles conseguem fazer amor, ele pede ela em casamento. Aí eles começam a planejar como vai ser a vida deles.
a vida dos três, né? Porque ele casando com ela, ele vai pegar a guarda da filha dele de volta. E ela fica preocupada se a Marta, né, que é a filha dele, se vai gostar dela ou não. E ele fala que tem certeza que a filha dele vai gostar dela, porque ela é uma mulher incrível. E aí o livro acaba não com o casamento deles, o livro acaba com o Lex convidando ela para fazer uma viagem família, para ir para casa de uma irmã dele que tem casa de praia, porque aí vai ser um momento em que eles vão poder ter a primeira viagem deles juntos, assim como casal, e aí ela vai poder conhecer parte da família dele. E aí o livro acaba dando a entender que os dois realmente ficaram juntos e que futuramente eles vão se casar e realmente ter uma vida feliz juntos. Mas, sinceramente, gente, eu não consegui ver muito essa questão afetiva, assim, da parte do Lex, sabe? Eu percebi que ele realmente gosta muito da Andrea pelo fato dela ser muito cuidadosa. Às vezes que ele estava em depressão, que ele teve crise de choro no livro, que ele teve bebedeira, ela cuidou dele. Quando ele não queria comer, ela ajudou ele. Todo nesse processo, assim, quando ele estava muito na bad. Então eu não sei se realmente é amor ou se é um sentimento assim mais de amizade e gratidão pelo fato dela ser muito cuidadosa com ele. Fora também que ela é uma mulher bonita, né, atraente, então isso acaba também ajudando ele a se sentir atraído por ela. E eu também fico na dúvida se, assim, se a Andrea realmente ficou apaixonada por ele, pela pessoa dele, até porque ela conhecia bem pouco da vida dele e de quem ele era, ou se ela se apaixonou por ele também pelo fato de estar muito carente, sabe? Pra tentar suprir a falta que o marido dela fazia na vida dela. Porque, ao que dá a entender, a todas as vezes que ela fala do marido dela, parece que a vida dela era muito mais o marido dela do que uma vida dela, sabe? Parece que ela, sem o Bart, não era nada. Ela estava vivendo literalmente no piloto automático. E ela só passou a ter vontade de se arrumar, de sair e tudo mais, depois que ela conheceu o Lex. E falando do Peter, né, que eu quase não falei dele, gente, o Peter é um amigo dela também de trabalho. Eles quase não se falam bem pouco no livro. Ele é um cara extrovertido, é um cara que ajuda também a fazer alguns trabalhos sociais. Tanto que uma das vezes que ele visita ela, que ela esquece que tinha marcado com ele vai lá com uma roupa meio que vestido de palhaço, sabe? E aí, tanto ela quanto o Lex não entendem por que o Peter tá vestido daquela forma. Ele fala que tava vestido daquela forma porque ele tava fazendo um trabalho social no hospital infantil e tal. O Peter é um cara bem legal. No início do livro, eu achei que poderia rolar um triângulo amoroso, que eles poderiam, assim, se gostar, mas na verdade, o Peter não... parecia que ele não gostava da Andrea, assim, como casal, assim, sabe? Parece que ele era mais um amigo que tentava levantar ela o tempo todo pelo fato dela estar muito depressiva e ele ser uma pessoa que ajuda as pessoas. E a Sylvia, as outras pessoas em volta, assim, que achavam que ela e o Peter dariam um bom casal, mas era só porque a Andrea estava muito sozinha mesmo. Bom, eu gostei do livro. Não é o melhor livro de romance que eu já li na minha vida. Não mentiria pra vocês. Mas, assim, eu achei um livro diferente dos que eu tô acostumada a ler, assim, de romance, sabe? E eu gostei pelo fato de ter bastante coisa, assim, do dia a dia e da troca dos personagens. De mostrar que o amor e o carinho, o cuidado, o respeito são coisas que a gente vai adquirindo, né, no dia a dia, que a gente vai ganhando e construindo no dia a dia, porque em momento nenhum os personagens se apaixonaram, tiveram aquela coisa assim de amor à primeira vista. A relação inteira deles, por mais que seja entre indas e vindas das viagens, foi uma coisa que foi construída aos poucos. E eu achei bem legal essa parte do livro. Mas, como eu disse, eu não tenho muita certeza se o amor deles é realmente verdadeiro ou se é carência. Aí, se vocês tiverem lido esse livro, vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que a Andrea e o Lex realmente se amam mesmo, que é amor de verdade, ou se você acha que o relacionamento deles é mais como se fosse um processo de cura para os dois. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece
de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal para me ajudar, para eu ter meu trabalho reconhecido, tá bom? Eu posto 3 vezes na semana, então sempre tem conteúdo novo por aqui. Boa leitura e até o próximo livro. Acabou que eu me despedi de vocês e eu esqueci de mostrar uma parte que eu deixei marcada no livro. Como eu disse, esse livro ele é muito mais focado na relação deles, na troca afetiva e de autocuidado de um personagem com o outro do que realmente sexo, né, em si, falando português, claro. E a forma como isso é dito, assim, no livro, como eles fazem amor, é bem leve, é bem sutil, assim. E eu acho que pra quem gosta de livros que não falem palavrão e que não tem um teor, assim, mais 18, pesado, talvez goste desse livro exatamente por isso. Então, eu decidi ler pra vocês a página em que eles fazem amor. Pra vocês verem como é uma coisa, assim, bem tranquila, né, de ler, e que esse livro tem como, por exemplo, pessoas mais novas lerem esse livro, sabe? Ele não é hotzão, não. Lexi puxou-a para mais perto e cobriu seus lábios com os dele. Andréia fechou os olhos. Ele a beijava profundamente, as mãos correndo por seus cabelos, segurando sua nuca. Uma onda de amor passou por ela, uma saudade, uma necessidade. Era como um sonho que tivera muitas vezes nesses longos meses solitários. Só que agora era real, aquele toque, os beijos, a sensação de calor e da força sólida daquele corpo contra o dela. Apenas o doce êxtase de amor correndo por ela, sufocando-a, levando para longe. Andréia, Lexi sussurrou contra sua boca. Pensei tanto em você todos esses meses e semanas e dias, meus sentimentos não mudaram. Essa é a razão da minha volta. Aqui é aquele momento que eu contei pra vocês que ele voltou depois de muito tempo e ela achar que ele nem ia voltar mais.